Olá, boa noite, tudo bem? Bom, o intuito aqui, tá, é para a gente ter um esclarecimento e um entendimento sobre o corpo energético, tá? Beleza? Eu já tinha colocado, se eu achar aqui eu mostro para vocês, tá bom? Eu já tinha colocado sobre os corpos. Então a gente tem um espírito, a gente tem um corpo energético que ele que faz esse laço aqui, né? E o corpo físico, tá bom? Beleza. E aí? E aí quando você sai do corpo, faz o EV, tal, o nosso corpo ele dá uma modificada, ok? E nessa modificação o que que acontece, né? Ele deixa, tá? De ter aqueles chakras, etc, tal, ele fica meio que uniforme, nasce aquele cordão de prata e você fica envolto, né, no cordão, né, nesse corpo energético. Liga não se estiver gaguejando que eu estou improvisando tudo, tá, cara? Comigo é assim, beleza? Aí o que que acontece? Você vai lá e sai do corpo. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um minutinho. Saídas do corpo. Cordão de as imagens. A gente coloca cordão de prata aqui, aí aparece, aí aparece o colar de prata. Sacanagem, viu, mano? Deixa eu ver. Projeção astral. E vou botar imagens aqui, né? Aqui, ó. Acho que isso aqui é o melhorzinho, né? Deixa eu ver se eu consigo. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Então, a ideia aqui é a seguinte, tá? Tá vendo aqui, ó, bem aqui, esse aqui é aquele corpo energético, aqui é a extensão do corpo energético, né? E aí, beleza, cara, aí você sai do corpo. Aqui tem, aqui eu acho que é do pessoal da Conscienciologia, pelo menos que eu me lembro, né? E aí você saindo aqui, beleza? Ó, tá vendo do ladinho aqui, ó, certo? Só para vocês entenderem, tá? Quando a pessoa ela sai do corpo, chá, chakra, chakra. Nossa, é foda, né? Você coloca lá, uma coisa sai outra. Pô, sacanagem, mano. Quando a pessoa, ela, no seu corpo, ela tem o quê? Ela tem os chakras, beleza? Cada um fala uma coisa. Aliás, você tem dois pensamentos, tá? Você tem o pensamento da pessoa que tem aqueles chakras que ficam uniformes aqui, e aí você tem a pessoa da conscienciologia que tira um chakra, né? E aí coloca o esplênico, que fica bem aqui, ó, tá? Beleza? Mas assim, cada um tem um pensamento. Tá, pronto. Chegamos na base, tá? Tô tentando ser o mais rápido porque eu sei que vocês não aguentam porra nenhuma. O ponto que eu achei estranho, que eu vi o seu pessoa que vocês ficam vendo, que é o Saulo Caldeirão, ele falou num vídeo, pelo menos eu entendi isso, que parece que quando a pessoa ela sai do corpo e ela vai para cabos elétricos, ela fica, parece que presa. Cara, eu vou ter que discordar disso. Eu discordo completamente. Tem muita coisa que esse cara fala que para mim é besteira. Eu sei que tem muita gente que bate palminha pro cara, mas assim, tudo tem limite, a gente tem uma certa obrigação de falar, tá? E, e não tem como, tá? Beleza? Não tem como. Eu já saí, eu já tive. Ó, se fosse para ser assim, quando tá chovendo, não é nem para você sair do corpo, cara, porque o que tem de raio não tá no gibi, né? Só para você entender o que que é um cabo elétrico, tá? Porque assim, eu fiz engenharia, eu não fiz engenharia elétrica, mas eu quase fiz a parte na parte elétrica, né? E aí o que que é o cabo elétrico, tá? Você tem lá é,
não vou ficar mostrando que enche um pouco o saco. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Você tem o cabinho aqui, tá? Você tem aqui um emaranhado de borracha, tá? E aí por dentro você tem o quê? Você tem um fio elétrico, entendeu? Ou às vezes um fio de cobre. E aí o que que acontece? Aplica-se uma tensão. Nessa tensão os elétrons eles percorrem, tá? Beleza? E aí isso gera um campo magnético. Oh, é um campo magnético que vai deixar você preso? Não, não, não fica. Por quê? Por uma razão muito simples. Você está em outra dimensão. Você está em outro plano. O corpo energético, por que eu falei sempre do corpo energético? Porque apesar dele ser um intermeio, ele não tem ligação nenhuma com esse mundo físico. Entendeu? Então, cabos elétricos, energia elétrica, raios, enfim, eles não têm nenhuma ligação que faça com que você fique grudado no corpo. Entendeu? Ou faça com que você fique grudado num cabo, fique grudado em uma estação, tenha algum problema em chuva. O problema que você pode ter no máximo são problemas o quê? Emocionais. Então você vai ver o negócio lá, você fica, tal, aí você pensa, isso pode acontecer. Claro, aí ocorre. Por quê? Porque vem daqui, ó, vem da tua cabeça, entendeu? Então, assim, quando você está fora do corpo, quando você faz uma projeção, e claro, você tem total e completa consciência disso, você simplesmente assim, você viaja de acordo com a sua mente, as habilidades que você tem, o controle que você pode ter. E no controle que você pode ter, são um controle mental e psicológico, entendeu? Por quê? Porque você vai estar numa outra dimensão. Tá? Ah, mas eu estou no mundo físico olhando aqui. Tudo bem que você vai estar no mundo físico, você pode até olhar e ver, assim como eu já vi, tá? Só que, como é que eu vou falar para você? Você está numa dimensão paralela, ok? Num duplo daqui, e esse duplo, ele não tem uma ligação com as leis da física desse mundo físico que a gente tem aqui, entendeu? Beleza? Tá bom? Assim, na minha opinião, é que assim, lembra isso daí, lembra um pouco aquele negócio que o Moisés Agui falou da bomba atômica matar o espírito. Eu me lembrei disso na hora. Mas assim, eu discordo. Eu nunca tive problema com cabo elétrico, entendeu? Não sei de onde que veio esse pensamento, mas assim, cada um com as suas experiências. Se você realmente tem o controle sobre isso, o que eu acho muito difícil, tente fazer o teste. Mas assim, cara, muitas vezes automaticamente você vai entrar numa outra dimensão e você vai estar olhando outras coisas. Você não vai estar, você não vai viajar assim, pelo menos desse jeito, assim. É muito, é, é um pouco fora, tá? Pelo menos eu discordo. Eu já vivi assim, não vi nada disso, mas tudo bem, né? Cada um tem a sua experiência, enfim. Mas o que eu queria dizer para você é que, assim, o corpo espiritual e o corpo energético ligado a você pelo corpo físico, através do cordão de prata, ele não te dá esses limites do mundo físico para você, entendeu? Os limites que você vai ter vai estar dentro dos limites da dimensão na qual você está em contato. Ok? Beleza? Tá? Era isso. Então, assim, mas lembra que você falou que o Valdo Vieira quase morreu numa saída? Bom, em primeiro lugar, tem um vídeo falando sobre isso. Segundo lugar, ele estava num lugar chamado Baratrosfera. Terceiro, você tem esse mundo aqui, você tem a quarta dimensão ali que está lá o umbral, aí você tem ali a quinta que é mais superior, lógico, aí você tem o umbral e o umbral mais baixo, né? O umbral profundo ele chamava de baratrosfera. E você tem a energia, certo? Tá? A energia, tá? Que tá lá. E aí você, naquele caso, pelo que eu me lembro, tinha o quê? Tinha, acho que 6 mega sediadores, ou seja, dominadores de energia.
Então o que que eles fizeram? Fizeram um encapsulamento e tentaram quebrar o cordão, tá? Então eles pegaram a energia de lá, que não deixa de ser da energia que tem no seu corpo, e tentar quebrar o cordão. Assim, aí eu concordo com o Valdo Vieira. Mesmo que as outras pessoas que eu conversei na época falaram não para mim, e eu não gostei, uma desculpa que eu achei muito esfarrapada na época, assim, eu concordo porque você está trabalhando nos mesmos níveis, entendeu? É no mesmo nível, tá? Entenda isso, cara. Você não precisa acreditar em mim. Você acredita em quem você quiser, do jeito que você quiser, tá? Mas assim, discuta, analise, verifique para você não ficar puxando o saco assim, sem mais nem menos, entendeu? Uma coisa é você ver, a outra coisa é você virar baba-ovo, tá bom? Beleza? Era isso que eu tinha a falar para você. Esse negócio estava segurando, precisava ver. Sinceramente, eu não acompanho a pessoa, mas infelizmente muitas vezes tem alguma coisa que fala, olha, olha ali, olha aqui, olha lá, e isso me dá esse desejo, né? Desejo de informar as pessoas, entendeu? Para quem viu o filme Desejo de Matar vai entender. É isso, tá? Beleza? Um abraço para vocês aí, a gente vai se falando, tá? Tchau, tchau. Boa semana.